Conversando sobre filosofia, política e artes, tecemos o cotidiano, transmitimos realidades. Olá, estamos novamente num Realidades aqui. Meu nome é Daniel Rodrigues e hoje eu estou muito bem acompanhado. Além da técnica com o Zé Guilherme, que tem mais de 20 anos, né? Ele acabou de dizer aqui pra gente, de trabalho, de muitas coisas. Também tem o Rafael, que está aqui nos acompanhando na questão do áudio, Rafael Oliveira e Zé Guilherme. Mas hoje a gente tem uma convidada especial, uma jornalista, Jennifer Oliveira, que é repórter da Marco Zero. Um prazer estar aqui contigo, que vai nos ajudar a conduzir esse debate sobre transporte público em Recife e na região metropolitana. Tema importantíssimo, que todo mundo tem uma história para contar. E hoje aqui a gente vai começar com o Jennifer, que vai ajudar a bancada. Tem outros convidados que vocês vão saber já, mas por enquanto, Jennifer Oliveira, muito obrigado por estar aqui com a gente no Realidades. Obrigada, Daniel. Obrigada a todos da equipe do Realidades, né? Agradeço o convite. E é um prazer estar aqui discutindo esse tema, né? Essa temática que faz parte da minha realidade, faz parte da realidade da classe trabalhadora, né? Daqui da região metropolitana. E é um cenário que tem muitos gargalos ainda, né? O trabalhador, ele sofre realmente. Uma pessoa que mora, por exemplo, na cidade mais afastada da região metropolitana, leva 2 horas ou mais para chegar no centro do Recife. Isso não deveria ser normalizado, né? Então, pensando nisso, eu já vou aproveitar para falar um pouco da minha matéria. Pensando nisso, a gente publicou no último dia 10 uma matéria na Marco Zero Conteúdo, onde foi muito tocante para mim, né? Eu, como usuária, percebi essa problemática e percebi o quanto as pessoas não falavam de como o transporte público não tem qualidade e de como o transporte público, com todo esse desequilíbrio climático que a gente vem vivendo, não tem uma atenção especial. E aí a matéria, o título é Parece um forno, mas é um ônibus, né? A realidade do calor do transporte público na região metropolitana do Recife. E eu passei 2 dias em campo, em ônibus diferentes, percorrendo áreas diferentes. No primeiro dia eu fui de Paulista, né? Na região metropolitana norte, até a região oeste, no Cordeiro. E voltei para Igaraçu em 6 ônibus, né? Esse percurso aconteceu em 6 ônibus diferentes, medindo com o termoigrômetro qual é a temperatura dentro desses ônibus. Nesse primeiro dia, acredito que o máximo que eu peguei foi 34 graus. Veja, lá fora um calor enorme, 31 graus. Dentro do ônibus, 34 graus. E eu fiquei chocada, mas o segundo dia foi ainda mais chocante. No segundo dia, na verdade, só para deixar claro, eu saí de Paulista também até Boa Viagem e voltei pro Rio Doce, né? Fui para Paulista também, mas voltei pro Rio Doce. No viaduto Capitão Temudo, simplesmente o termômetro bateu 37 graus. Então, eu estava num ônibus que não estava lotado, né? Vale ressaltar, esse ônibus não estava lotado, ele estava com cadeiras vazias, inclusive, mas estava batendo 37 graus, um ônibus sem ar-condicionado. Então, a que condições esse trabalhador está sendo submetido? A que condições não só a pessoa que está pegando esse transporte, está seguindo para o seu trabalho, está sendo submetida, mas o motorista, mesmo, claro, né? Porque ele está ali perto, mais perto, na frente, mais perto do asfalto, né? Passa o dia ali. Então, é muito importante que a gente reflita, né, sobre isso. Porque se o trabalhador ele não tem a qualidade para chegar no trabalho, como é que ele vai passar esse dia produzindo, né? Como é que é a qualidade de vida dessa pessoa? Se ela passa 4, 6 horas dentro de um ônibus o dia todo. E aí, para a gente continuar esse debate, eu vou apresentar aqui os nossos convidados. Nós estamos com Jonathan Fúria, que é do Movimento Passe Livre no Grande Recife. Nós estamos com Josival Costa, secretário-geral do Sindicato dos Rodoviários, vai falar um pouco dessa perspectiva do trabalhador, né, do transporte público, e Bernardo Lima, que é associado à Amiciclo. E aí eu queria saber de vocês, eu queria começar por Josival. E eu queria que Josival falasse um pouco de como é que os rodoviários eles enxergam essa condição de trabalho, né? Como é que é passada essa assistência pro trabalhador que está ali na ponta e que está ali o dia inteiro nesse transporte. Olá a todos, é um prazer discutir transporte.
Eu sou Josival, secretário-geral do Sindicato dos Rodoviários, e sou rodoviário desde 1995, no caso, quase 30 anos dentro do sistema de transporte. Então, sei bem o que é o sistema de transporte público de ônibus hoje aqui na nossa região. E debates como esse é muito importante para unificar os trabalhadores do sistema de transporte, como os usuários, como o ciclista, como todo o cidadão que precisa se locomover dentro da nossa cidade. Porque hoje o sistema é um sistema que nos coloca um contra os outros. E na realidade, todos nós sofremos pelos mesmos problemas. A falta de estrutura no sistema de transporte. Por isso que programas como esse é muito importante para que a gente busque a conscientização de todos os usuários, de toda a sociedade em relação ao transporte, porque vem sendo esquecido há muito tempo. Não foi aí feita um estudo, com o objetivo de melhorar o sistema de transporte. Com isso, sofremos todos. Sofre o usuário, sofre o trabalhador, sofre o ciclista, principalmente porque o que mais acarreta em todos nós é o estresse que isso nos causa. Muito forte. Muito forte o estresse. Hoje, nós aumentamos em mais de 50% de motoristas afastados por problema psicológico que esse estresse causa. E como você falou, para não me alongar muito, para poder também os companheiros explanarem aí as suas visões, como você falou, no calor que você passou. O calor é infernal dentro do ônibus e mais ainda ali no motorista, onde os ônibus não têm uma vedação adequada, como a população vê, são ônibus já com número de anos excedido de utilização, eles não têm a manutenção como deveria ter, não tem ali um sistema para vedar, para que não passe o calor do motor para o motorista. Dentro ali daquele local do motorista, nós trabalhamos não só as 4 horas, como o usuário passa, 2 para ir, 2 para vir em média, nós passamos, tem motorista que absurdamente passa mais de 14 horas dentro do ônibus. E com aquela temperatura infernal dentro dele, e não tem aí uma perspectiva de melhora. O calor e o ruído também, né? O calor, o ruído e o estresse. Porque quando você passa 40 minutos, 1 hora esperando pelo ônibus, que o ônibus chega, você descarrega a sua raiva naquele trabalhador que é o primeiro a ter o contato com você. No caso, isso vai gerando um nível de estresse muito alto. Nós, através desse programa, é muito importante para que a gente dialogue sobre isso e mostre para a população como é a realidade do nosso sistema de transporte. E agora eu queria também ouvir um pouco de Jonathan, né, como integrante do movimento Passe Livre. Como é que vocês enxergam, né, essa mobilidade aqui no Grande Recife? Olá a todos e todas. Olá. Então, a gente acha que o sistema de transporte ele tem alguns indícios que nos mostram que ele está em crise, né? Por exemplo, só que na região metropolitana teve uma redução antes da Covid, né? De 30% da população não conseguia ter acesso ao transporte, né? Além disso, alguns dados que colocam esse sistema que está em crise, né? Além disso, como o Josival falou, a forma como está estruturado o transporte gera um nível de estresse, porque hoje em dia se locomover pela cidade não é mais um exercício da liberdade. A forma como está estruturada e quando a gente transforma o transporte numa mercadoria, inverte as coisas. O transporte, que era uma garantia de bem-estar, de exercício da liberdade das pessoas se locomoverem, o espaço começa a ser um lugar de disputa. E isso se reflete tanto dentro dos ônibus, né, e acirrado ainda mais essa questão do ônibus com a retirada dos cobradores, onde teve um aumento da violência contra os motoristas na ordem de 86%, né? Me corrija se eu estiver enganado, mas se eu não me engano foi 86%. Não só gera violência com os trabalhadores do transporte, mas também a gente vê que o Brasil em especial é um lugar
o trânsito é um espaço muito violento. Por exemplo, só nesse ano teve 1,35 milhão de ocorrências de conflitos no trânsito. Quanto? 1,35 no Brasil. Milhões de ocorrências. E que isso gera desde brigas, né, de lesões até homicídios, né? Isso quando a gente está falando de brigas. Além disso, tem a questão dos acidentes também, que só nas rodovias federais gera um prejuízo de 13 bilhões. Mas se eu não me engano, só os acidentes de trânsito geram um custo na ordem de 60 bilhões para o SUS, né? Mais de 50 bilhões. E aí depois a gente pode até dar um jeito de colocar nas fontes, mas que eu fiz esse estudo sobre a violência no trânsito há uns 3 anos atrás, e a gente tem mais ou menos uma guerra do Vietnã de mortes, assim, do lado do... Que absurdo. De mortes no trânsito. Porque aí o sistema está em crise. Hoje em dia, se locomover pela cidade, e aí tentando resgatar essa experiência do usuário, é uma experiência mortificante, né? Mais para os usuários que usam os transportes públicos, né? Principalmente naquele contexto de Covid, que o transporte, para finalizar a fala, né, para a gente seguir, né, como o transporte ele é uma mercadoria, ele subverte, né? Ele não é mais uma garantia da vida e da liberdade, né? E isso, em momentos de crise, essa face nefasta do transporte com mercadoria, ele se expressa de uma maneira mais nítida. Por exemplo, na Covid, que era o transporte que era para ter melhorado, houve retirada de frotas. E não foi só em qualquer lugar, foi retirado principalmente nas comunidades. A gente estava fazendo luta comunitária, comunidades começaram a se organizar na pandemia, porque, por exemplo, no Totó, que é uma comunidade majoritariamente idosa, começou a ter redução na Covid. Então, o transporte, que era para garantir a vida, que era para ter uma melhoria, foi a sentença de morte de centenas de milhares de trabalhadores no Brasil e na região metropolitana, porque tirou o transporte, colocou a vida dos trabalhadores do transporte em risco, ônibus lotado, o transporte era o lugar mais letal para se estar numa pandemia, era no ônibus, né? Então o sistema ele está em crise de várias maneiras, seja na implosão do sistema de transporte rodoviário, porque ele tem uma queda de demanda, está sendo muito difícil de se financiar por essa tarifação, ou seja, no próprio dia a dia, ceifando mortes, não só mortes em violência direta, mas causadas por estresse, por poluição. Então é um tema, eu estou muito feliz de estar aqui, de estar trabalhando um tema tão importante para as nossas vidas, né? Que não é só se locomover, envolve toda uma dimensão da nossa vida que às vezes a gente nem se dá conta, né? Agora a gente vai ouvir Bernardo, né? Ouvir um pouco de Bernardo nessa perspectiva do transporte integrado, não foi como você falou, né? Como é que os ciclistas, né? Como é que a mobilidade de uma forma integrada entre transporte público, entre ciclistas, entre motoristas de veículos particulares, como é que eles se integram e como é que tem acontecido, né? Olá, eu sou Bernardo Lima, sou associado à Amiciclo, que é a Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife. Uma pauta que a gente traz muito na Amiciclo é justamente essa questão da integração dos transportes, porque a gente acredita que é realmente uma ferramenta poderosa para tirar as pessoas de um vício do transporte individual e também, ao mesmo tempo, reduzir a lotação dos ônibus, trazendo justamente essa integração entre a bicicleta e o transporte público. Então, você tem em diversas cidades, inclusive brasileiras, sistemas que fazem essa união, que dão a oportunidade do ciclista levar sua bicicleta dentro de um metrô, que dão a oportunidade do ciclista guardar sua bicicleta o dia inteiro dentro de um terminal integrado num bicicletário protegido, num local onde ele tem a garantia de que ele vai voltar e encontrar a bicicleta ali para voltar para casa depois de pegar seu principal transporte. Então você tem a oportunidade do ciclista vai até a estação, o terminal de ônibus, vamos supor um BRT, pega o BRT, deixa a bicicleta na estação
e na volta de noite ele pega a bicicleta de volta e vai para casa. Isso já reduz, por exemplo, a lotação de uma linha de abastecimento desse BRT, já garante uma melhor integração desses transportes. A bicicleta compartilhada também é uma outra ferramenta que é muito subutilizada em Recife. Hoje as bicicletas que a gente tem são muito usadas para passeio, então você tem aquelas estações em locais estratégicos para um turista, para alguém que está passeando no centro, por exemplo, mas faltam a instalação desse tipo de estação nas periferias para garantir que a população possa se deslocar de uma maneira mais eficiente e utilizando a bicicleta ao seu favor. Muito bem, então a gente está vendo aqui nesse primeiro bloco a questão, a caracterização da vida, né, dos usuários, a vida dos motoristas, a vida dos ciclistas, e entender isso como transporte, como um direito, né? Eu acho que essa é uma caracterização que a gente queria ficar bem claro para o ouvinte, é um direito à locomoção, não só para o trabalho, mas para o lazer, né? Para todas as suas atividades diárias. Em uma cidade grande, o transporte é decisivo para o bem-estar, né? Para a vida, como já foi falado aqui. Então, o transporte hoje está sendo uma necessidade. A gente entra no transporte, entra nesse trânsito de Recife, sendo ciclista, né, sendo trabalhador rodoviário, entra já pensando no estresse, já pensando nas dificuldades, já pensando na tensão que é viver, que deveria ser um momento tranquilo de deslocamento, de alegria, de conhecimento de paisagem, de encontro entre as pessoas, etc. Então a gente está tão lascado nesse processo, né, que a gente quer discutir hoje. A gente já está terminando esse bloco e voltando para o segundo, nessa compreensão de transporte público, um direito de todas, todos e todas. Muito bem, já voltamos para o próximo bloco. Em breve seguiremos tecendo realidades. Estamos de volta, apresentando Realidades. Estamos de volta com o programa Realidades e a gente continua esse debate sobre o transporte público aqui no Grande Recife, né, no Recife, região metropolitana. E agora a gente pretende entender como é que funciona, né, esse transporte público e coletivo, né? Qual é a caracterização, e aí eu vou começar perguntando para Josival, qual é o histórico e a caracterização do transporte público aqui na região? Jennifer, é muito interessante aqui o sistema de transporte. Você vê, o sistema de transporte, no caso ônibus, começa em 1826 na França. O que foi que aconteceu? As pessoas eram transportadas em caminhões, mas aí os banqueiros, para levar os seus usuários para suas agências, eles colocaram uma carroceria de ônibus. No caso, tinha a frente de caminhão e uma carroceria de ônibus. Veja só, quase 200 anos se passaram e nós continuamos com os ônibus encarroçados. No caso, um caminhão encarroçado. O modal, ele se separou, passou para ônibus rodoviários, que aí sim teve uma característica real de ônibus, como se deve transportar pessoas, ônibus com cadeiras confortáveis, com ar-condicionado. Que são esses ônibus intermunicipais, né? Esses ônibus intermunicipais. Isso, uma cadeira reclinável. Esses ônibus que você pega para fazer longas viagens. Aí houve essa separação. No entanto, os ônibus coletivos, que é o nosso tema aqui, ele continuou da mesma forma. Como é essa forma? Caminhões encarroçados. São praticamente que o mesmo maquinário, um maquinário de caminhão, que colocou uma carroceria de ônibus como há 200 anos atrás. Você vê que não houve evolução, não houve um planejamento para transportar pessoas dentro da cidade. E isso veio ainda a ser mais prejudicial quando começa a aumentar o número de fluxo das pessoas, muitas pessoas
querendo se locomover, começa a buscar outros meios de transporte, principalmente com carros e tudo, fazer essa aglomeração que nós temos hoje. E hoje, o usuário do sistema de transporte, ele só vai de ônibus porque praticamente ele é obrigado a ir. Ele é obrigado a ir. No caso, ele hoje não tem assim nenhum interesse em utilizar o sistema de transporte. Qualquer forma que ele encontre para que não utilize esse aparelho, ele foge daquilo ali. E o que é que se vem fazendo hoje em relação a isso? Vem se fazendo políticas para expulsar o usuário do sistema de transporte. Tem muitas queixas da baixa demanda, mas essa baixa de demanda é justamente por falta de políticas, porque em vez de fazer políticas atrativas para que estimule mais o usuário a utilizar esse sistema, eles expulsam. No caso, hoje, principalmente aqui na região na qual eu trabalho, é muito difícil aqui ser trabalhador ou ser usuário, porque você não tem um horário. Você não pode contar com o ônibus. Se você tivesse um horário específico, não, eu vou chegar aqui de 10 horas, o ônibus vai passar, de 10h05 eu pego ele, você teria um cronograma, você conseguiria ajustar a sua vida se tivesse uma forma de você ter melhor controle sobre esse tempo. No caso, hoje, as pessoas, como foi falado no primeiro bloco, utilizam o ônibus cerca de 4 horas diárias. No caso, um trabalhador, ele entra no ônibus e perde 4 horas da sua vida. Veja, se tivesse um sistema de transporte que fosse mais qualificado e aquele usuário gastasse menos tempo, ele teria mais tempo até para produzir, para fazer o país crescer. Mas ele gasta cerca de 4 horas da sua vida dentro do sistema de transporte. Isso é prejuízo para aquele trabalhador e para todo o Estado, para todo o país, porque está deixando ali de utilizar aquela mão de obra por 4 horas por dia. Imagina quanto aquele trabalhador não poderia produzir. E sem contar com isso, além desse tempo, praticamente 4 horas, ele está ali dentro de um sistema de estresse muito grande, que, imagina, há alguns anos aí, um secretário do governo, ele foi na televisão e disse que a contagem para medir a quantidade de usuários dentro do ônibus seria 6:1. No caso, 6 pessoas por 1 metro quadrado. É isso que eles consideram o número ideal para transportar. Imagine, 6 pessoas dentro de um quadrado de 1 metro. E é assim que funciona, até mesmo em linhas que não tem nem esse absurdo que fez, que ela ainda chega mais. Nós temos linhas aqui que os usuários brigam, não é questão somente de força de expressão, é que chegam mesmo a se agredirem para conseguir entrar dentro de um ônibus. Pessoas, como a gente vê diariamente nas reportagens, as pessoas sendo abarrotadas, piores do que animais. Por que eu digo piores do que animais? Porque um animal, quando ele vai ser transportado, ele tem uma quantidade exata para que possa transportar aquele animal, para que aquele animal não sofra. Já no nosso sistema, não. É pior do que animal, porque nós não temos quantidade. É quanto couber. Ele sai imprensando. E imagina você passar 2 horas dentro de um ônibus superlotado. Se você tirar o pé, você não coloca novamente, porque outra pessoa já colocou. Então, precisa de imediato, de urgência. O transporte público está clamando por melhorias. E o que se faz de um período para cá é retroagir, em vez de procurar avançar, é retroagir. O que foi que fizeram conosco? Tiraram mais de 5.000 trabalhadores do sistema de transporte público, que eram os cobradores. Esses cobradores eram uma pessoa de grande importância para o sistema de transporte. Esse não era somente um mero passador de troco, como é caracterizado por alguns empresários que diz que não precisa do cobrador porque está diminuindo a quantidade de passagem em dinheiro. Ele não é um mero passador de troco. Ele é a pessoa que está ali para auxiliar um cadeirante, para auxiliar o idoso, para dar uma informação ao usuário que não está ali meio que perdido, sem saber onde desce, aonde o ônibus passa. Para o próprio motorista, né? A companhia de passar o dia saindo daquele estresse, né? Isso. Fala que é um agente de bordo, né? Uma das funções não é só cobrar, ele é um agente que garante segurança,
das mulheres, tem uma pessoa lá, né? Que se você tem dúvida, você já não vai tirar a atenção do motorista, porque o motorista tem que estar 100% concentrado no trânsito, que é um trânsito muito estressante, tem que estar 100% no trânsito, onde ele vai dividir aquela atenção que ele deveria dar ao trânsito, ele está dividindo ali na hora de passar o troco, na hora de lhe dar uma informação, na hora de auxiliar um idoso, uma pessoa com deficiência para subir, ele vai estar com a cabeça dele a 1000. Por isso que é tão grande hoje o número de afastamento por problema psicológico dentro da nossa categoria. E isso parece que eles fecham os olhos para não enxergar, porque qualquer pessoa consegue enxergar isso. Esse retrocesso que se teve com a retirada dos cobradores. E como disse, que nós, motoristas, precisamos de um parceiro para estar ali nos auxiliando. Que imagina, o motorista está ali, ele se sente mal. Quem é que vai socorrer se ele está sozinho? No caso, como o companheiro falou no primeiro bloco, o número de incidência, de agressão contra o motorista foi muito grande, está crescendo muito. Isso não aconteceria antes, porque se o cobrador visse que tinha algum usuário ali exaltado, porque isso é também uma forma do estresse que o usuário está tendo. E quem recebe todo esse estresse é o motorista que recebe diretamente esse usuário. O cobrador tinha um papel ali pacificador, dizer não, calma, e não deixar ao ponto de aquele usuário agredir o profissional motorista. No caso, você vê que diversos retrocessos nós tivemos durante muitos anos. Na época da pandemia, como se falou, reduziu em mais de 80% da frota. Na época da pandemia, onde eles deveriam manter a quantidade de ônibus circulando para evitar aglomeração, reduziu-se. No caso, a frota rodou com menos de 20%. Mesmo desobedecendo a ordem que era do Grande Recife, como é o nosso gestor, de colocar uma quantidade X, ele não obedecia. E não houve penalidade contra isso. E passou a pandemia, voltamos a rodar nos tempos normais, e aqueles ônibus, aquelas linhas que foram tiradas, ainda não voltaram. No caso, voltou sim parte daquilo ali. Muitas linhas não voltaram e outras linhas não tiveram a mesma quantidade de ônibus quanto tinha antes da pandemia. Eu vou dar um exemplo. A linha que eu trabalhava, não vou citar nome por conta da empresa, era uma linha pequena, mas tínhamos 4 ônibus. Hoje nós temos 1. E isso não é somente dessa linha, mas é diversas linhas que umas não voltaram e as que voltaram com um número muito reduzido. Nós tivemos agora há pouco uma reportagem mostrando aí que tivemos uma redução de mais de 200 ônibus. Imagina, uma população que já sofre com tanta aglomeração, tem uma redução de mais de 200 ônibus dentro do transporte. Então, a nossa luta é essa, para que voltem os cobradores, para nos dar um apoio. Uma luta pelo passe livre, para todos os usuários. Que aí o cobrador, é como eu disse, ele não é um mero passador de troco, ele vai estar ali auxiliando o motorista, ele não está ali somente para cobrar passagem, mas ele vai estar ali para nos auxiliar. Nós brigamos que volte os cobradores e brigamos também por um passe livre para poder aí a gente conseguir dar mais fôlego a esse sistema. É interessante, né, que minha mãe, ela foi uma dessas afetadas, ela era cobradora, era rodoviária, e foi uma das demitidas, né? E vários relatos de motoristas de que a qualidade do trabalho piorou demais, assim. O trabalho que já era difícil, piorou infinitamente a partir do momento que eles passam a ter essa dupla função. E você vê motoristas, geralmente é só pegar um ônibus, você vê que o motorista claramente está esgotado, ele está exausto, precisando de uma qualidade nesse trabalho. Pensando nisso, a gente queria entender com o Jonathan como é que funciona, como é que tá, né, esse sistema no nível nacional. A gente tem uma lei, por exemplo, aqui, voltando para essa coisa do calor nos ônibus, a gente tem uma lei de 2019, a LEP aprovou a lei 16.787, né? A lei diz, na verdade, que nos próximos 4 anos, ou seja, até o final de 2023, todos os ônibus deveriam estar refrigerados, né? Deveria haver um aumento gradativo dessa refrigeração. No entanto, o Grande Recife, quando eu fui questionar para fazer minha matéria, o Grande Recife falou que nas metas estabelecidas, o impacto tarifário, né? Na verdade, a lei diz que o impacto tarifário deveria estar incluso na renovação da frota
E aí o Conselho Superior de Transporte Metropolitano não incluiu, nas suas deliberações, não incluiu os custos para o aumento da refrigeração nas frotas. E aí eu queria entender, Jonathan, como é que funciona esse sistema de transporte público numa perspectiva financeira mesmo. Como é que as empresas, como é que o Estado ele lida com o transporte público no Brasil? Então, antes de entrar na minha fala, só uma pontuação com relação a Recife, que as linhas que são cortadas, a precarização, ela tem endereço certo, né? A gente está falando do corte nas grandes vias. Quem é mais prejudicado são as periferias. Quando a gente vê os cortes, majoritariamente, a gente tem a média, sei lá, 30% de redução, que aconteceu há um tempo atrás. Só que quando você vai pegar nas periferias, pode chegar até 70%. Então, a precarização dos serviços, ela tem um endereço certo. Com relação aos ônibus e ar-condicionados, a gente tem uma frota hoje de em torno de 2.400 ônibus. Era para estar todos com ar-condicionado, só que somente 357 estão dessa frota de 2.400. É um absurdo, é um insulto à classe trabalhadora, né? Esse tamanho descaso de ter 4 anos para ser implementado e está sendo executado agora uma multa de R$ 1.287 por ônibus, que é uma multa, mas é irrisório e também não garante que vai ser executado esse serviço, né? Antes de entrar na questão financeira, eu acho que tem uma questão muito mais importante que vem pautada as discussões do MPL nesses quase 20 anos de existência, que é a discussão política. A gente tem um debate técnico, mas o mais importante é as expressões políticas de como esse transporte se estabelece. O Josival colocou alguns elementos que mostram como que é um transporte feito não para atender às necessidades da população, mas sim para gerar lucro para as empresas, e um transporte como mercadoria que está voltado basicamente a levar força de trabalho para o seu local de trabalho e força de trabalho e formação para as escolas. Tanto que a gente pode ver que tem um aumento o número de viagens, ele está organizado para isso, né? O transporte ele não foi feito para garantir acesso à cidade, aos hospitais, né? Acesso aos outros direitos. E nesse sentido, né, do transporte ser feito para gerar lucro, aí a gente vira uns sacos de batata. Que aí tem que, quanto mais o sonho do empresário é a gente viajar no pior ônibus possível, mais cheio possível. Esse que é o sonho do empresário. O empresário, os olhos deles brilham, porque isso é o que dá mais lucro para ele. Não quer saber se a gente vai com saúde, se a gente vai conseguir se locomover rapidamente, né? E hoje em dia o meio para conseguir esse lucro é feito através da tributação direta, que se manifesta na catraca, né? Só que aí quando você coloca uma catraca, não só no transporte, mas em qualquer outro direito, né, necessidade essencial, né, como saúde, educação, aí você muda toda a forma de você se relacionar com isso daí. Não é só que todo mundo odeia pegar o transporte, né? Porque a catraca, além de estabelecer um ciclo vicioso que eu vou entrar daqui a pouquinho, ela também é um meio muito sofisticado de controle social. Que antigamente, né, na época do Brasil Império, existia até praças que eram espaços públicos, mas que você tinha que entrar de gala, assim, né? E aí só podia entrar as pessoas que eram bem vestidas e os engraxates. Isso era uma forma de privatizar o espaço público. Hoje o transporte ele é um meio muito, muito sofisticado de privatização dos espaços públicos. Aí você pega o pessoal de Casa Amarela, a dificuldade dele frequentar a cidade, porque os cortes são feitos nas periferias, é muito maior. Então você priva a população, e principalmente a população periférica, e consequentemente a população negra, né, e corte de horários, e a falta de horários noturnos, você priva as mulheres de usar o transporte público, de frequentar a cidade. E para além disso, gera um ciclo vicioso da tarifa, que aí eu acho que é o central do transporte como mercadoria. Quando você aumenta a tarifa, primeiro, os insumos aumentam, a tarifa normalmente já é feito acima da inflação, né? Qualquer desculpa o pessoal já fala, aumentou R$17 o salário dos trabalhadores, vamos aumentar a tarifa. Você aumenta a tarifa num estado como o de Pernambuco, que é um dos estados que até antes da pandemia, na região metropolitana, 40% vivia com até R$600,
você priva uma enorme parcela de usar o transporte. Quando você você priva isso, você diminui a arrecadação. Aí você tem uma necessidade de aumentar a tarifa. Paralelamente, você aumenta a tarifa, você facilita o transporte individual motorizado. Então gera um ciclo vicioso que é inviável a longo prazo. Aí depois a gente entra nas nuances, tudo, mas basicamente é isso. Quanto maior a tarifa, menos mobilidade. E mais crise gera no sistema de transporte. Chegamos ao fim desse segundo bloco e agora nós vamos para o intervalo. Em breve seguiremos tecendo realidades. Estamos de volta, apresentando Realidades. Estamos voltando agora aqui com o programa Realidades e a gente discutiu sobre a caracterização do sistema, como é que é a realidade do sistema de transporte público e coletivo, mas a gente queria entender um pouco das alternativas, né? A gente entende que o transporte ele tem muitos problemas, né? São muitos desafios para que ele seja minimamente decente para o usuário e a gente gostaria de entender as alternativas e que chegam não só no ônibus, né, no transporte coletivo, chega também no transporte individual e outros tipos de transportes. E eu queria entender de Bernardo como é que a Amiciclo enxerga, né, novas alternativas para melhorar a mobilidade urbana. Primeiramente, eu queria dizer que é muito importante a fala de Josival sobre como o sistema de transporte público é feito para afastar o usuário desse transporte, porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu gosto de falar que eu sou ex-usuário de transporte público. Chegou um momento onde a tarifa estava muito alta, o transporte estava péssimo, houve a substituição da linha que eu pegava, que era o CDU Várzea, por esse sistema de BRT, que eu tinha que pegar um ônibus para chegar no terminal, esse ônibus demorava muito, aí eu pegava o BRT lotado, então chegou um ponto onde eu comecei a olhar para aquela bicicleta em casa. E foi a partir daí que eu comecei a usar realmente a bicicleta como o principal meio de transporte no meu dia a dia. Se você hoje me ver pegando um ônibus, justamente o BRT, provavelmente você vai me ver com a bicicleta dentro do BRT, porque dificilmente eu vou estar dependendo do transporte público. O transporte público conseguiu me afastar. Então, essa questão da tarifa, por exemplo, é uma pauta que é de suma importância para você resgatar pessoas que podem estar fugindo desse transporte público. Se você for pegar o ônibus hoje, ele está 4,10, né? Então, se você for pegar um Uber com 4 pessoas, por exemplo, a maioria das pessoas pode preferir dividir um Uber para um destino que vai dar quase o mesmo preço, ou talvez até menos, ao invés de fazer uso do transporte público. Então, você está colocando mais carro nas ruas, está aumentando esse trânsito. E aí, é uma outra reivindicação muito forte da Amiciclo, que a gente fala do 85%. Em torno de 15% apenas dos deslocamentos que a gente tem na região metropolitana são feitos com transporte individual motorizado, os carros e motos. Mas mesmo assim, a gente vê um grande investimento, uma grande destinação de espaço para esse meio de transporte que transporta uma minoria, enquanto os outros 85%, que são justamente o que a gente chama de transporte sustentável, que seria o transporte público, a bicicleta e a caminhada, né, o transporte ativo, é negligenciado, recebe menos recurso, menos espaço. Você tem uma avenida com 4 faixas de carro, uma de ônibus, nenhuma ciclofaixa, é uma coisa que você encontra nas cidades brasileiras e no Recife tem alguns casos. Então é uma questão de destinar recurso e espaço para esses meios de transporte que são mais eficientes e mais ecológicos e que vão garantir uma democratização desse transporte. Sim, pensando nessa democratização, né, se a gente for olhar para a região metropolitana, as outras cidades quase não têm ciclofaixas.
Recife está tendo uma ampliação agora nas ciclofaixas, mas se você for para Olinda, é uma área muito pequena, né, em comparação a todo o território de Olinda. E Paulista quase não se vê também. As outras cidades mais distantes nem se falam, não sei como é que funciona Jaboatão, Cabo, mas pelas minhas andanças, eu também pouco vejo nessas outras cidades. Então você vê que as cidades são todas integradas na região metropolitana, mas que não tem esse investimento para o ciclista, né, para o pedestre, sem contar com a segurança. Porque veja, já vou numa perspectiva de gênero. Você disse que por uma questão mesmo de insustentabilidade de usar o transporte público, você escolheu andar de bicicleta na maior parte do tempo, se locomover de bicicleta. Mas se você fosse uma mulher, por exemplo, muito provavelmente você iria repensar dependendo do trajeto que você faz. E ainda tem isso, essa questão de segurança, né? A gente não tem a segurança para andar e para se deslocar da forma mais confortável. E aí agora, pensando nessa perspectiva da mobilidade e do transporte público coletivo especificamente, eu queria saber de Jonathan quais são essas alternativas a nível nacional, né? Quais são essas alternativas para melhorar, né, esse transporte coletivo? Então, como a gente falou no bloco anterior, a gente está vivendo um sistema de transporte que ele está em crise, né? E os empresários, para tentar combater esse ciclo vicioso, ele tem duas frentes. Uma que é a extorsão do poder público pensando em conseguir mais subsídios para poder diminuir o custo da tarifa, mas no momento que tem uma queda de demanda tão grande, hoje em dia a proposta da tarifa zero, que até Paulo Freire falava para o Lúcio Gregory, você não está sendo muito radical nessa proposta, né? Né? Uma coisa que era tão radical hoje está se tornando uma realidade. Mas não a tarifa zero que a gente quer do movimento Passe Livre, que é uma tarifa zero que pense num transporte para sanar as necessidades da população, não só de trabalhar, mas de acesso à cultura, de acesso à cidade, mas sim uma tarifa zero para custear os empresários, para resolver esse problema de viabilidade do sistema. Que aí o empresário ele também tira um pouco do custo político dele, de ficar tensionando o poder público para aumentar a tarifa, e começa a ter uma verba garantida para poder financiar. Isso daí traz mais segurança para o empresariado. E nesse sentido, a tarifa zero ela se torna uma alternativa a nível nacional. Não é à toa que hoje, esse ano, teve uma explosão de cidades de tarifa zero, e hoje a gente está com 84 cidades de tarifa zero. Agora, se você vai olhar... No Brasil. E o Brasil está ganhando, inclusive, uma projeção nacional, internacional, né? Porque está sendo um jeito que o empresariado está tentando resolver isso. E, é uma lógica privatista, né? Da tarifa zero, né? Totalmente. É tentar usar uma pauta que pode dar mais liberdade para você criar um cavalo de Troia, o famoso cavalo de Troia. Porque a gente não quer só tarifa zero, a gente quer um direito à cidade, a gente quer um sistema público com controle popular do transporte. Porque senão a gente vai só reproduzir o mesmo sistema, gerando um empresariado muito mais forte. E aí eu entro nessa questão, né? Hoje em dia a tarifa zero ela é uma realidade. A tendência é, nesses próximos anos, a gente ter uma primeira grande cidade. A gente já tem cidade de pequeno e médio porte no Brasil. Qual a cidade? As mais relevantes, por exemplo, Maricá, que conseguiu estabelecer uma empresa pública lá, aí já com melhores condições dos trabalhadores, e uma estruturação muito mais próxima do que a gente defende, que é o MPL, né? Com um caráter mais público, e embora precise de mais conselhos populares de deliberação. Caucaia, no Ceará, que é uma das maiores cidades, hoje com tarifa zero na região metropolitana de Fortaleza, e recentemente São Bernardo do Campo, na ABC Paulista, que está muito próximo. Semana passada, São Paulo começou a adotar tarifa zero nos domingos, como também uma forma de teste para a viabilidade desse modelo, e provavelmente alguma grande cidade nesses próximos anos vai ter e vai se aprofundar. É uma tendência hoje. Você estava falando em off antes de que isso tinha um impacto, inclusive, na redução de veículos automotores, né? Exatamente. A tarifa, quando você tira a catraca, começa a ser tributado indireto
para toda a população, que não é só quem é usuário que usa que se beneficia. Toda a população, os comércios, quem usa carro se beneficia do transporte público. Quando você democratiza isso e tira a catraca, o transporte público volta a ser competitivo. Então, por exemplo, eu não vou mais querer comprar uma moto, que hoje é muito mais viável, eu não vou querer pagar um Uber moto, né? O transporte ele volta a ser uma opção. E aí gera um aumento de demanda absurdo. Tem cidades que aumentaram 500% da demanda. E aí você acaba tendo uma redução de outros gastos. Por exemplo, você não vai precisar duplicar a via, não vai precisar mais ter viadutos, não vai ter mais tantos problemas com poluição, porque o carro nas cidades é um dos principais vetores de poluição. Engarrafamentos, né? Os engarrafamentos. Muda toda a dinâmica da cidade. Nessa tendência da tarifa zero, a nível nacional, e com as conquistas de 2013, como transporte como um direito essencial, no horizonte a gente está sendo discutido no Congresso, em projetos de lei, a criação do Sistema Único de Mobilidade. Algo como se fosse o SUS, que a gente chama de SUM. A emergência de se retomar essas lutas do transporte hoje é poder disputar o SUM para que eles tenham poder popular, participação popular, a gente decidir, o direito à cidade é o direito de decidir sobre a cidade. E a gente decidir aonde que vai ter as linhas, onde vai ter o transporte e tirar da mão do empresariado. Porque quando a gente está falando da unificação disso, do SUM ter tarifa zero nacional, só que na mão do empresário, a gente está falando de um valor de 80 a 120 bilhões. Então vai tirar das máfias locais, essas máfias ou se integram ou caem fora, e a gente vai falar de um grande monopólio do sistema. Vai entrar capital internacional, vai entrar na lógica financeira, como aconteceu na educação com a Cogna, que é o maior inimigo da educação pública e do serviço público. Então hoje o drama para a gente, do Movimento Passe Livre, é a gente conseguir mobilizar e levar esse debate para a gente poder trazer a população e as ruas como fator de tensionamento disso, para que a gente consiga ter um sistema único de mobilidade que seja público, gratuito, com participação popular e que não seja a porta de entrada, por exemplo, da privatização do SUS. Porque se tem um sistema único privatizado, ele pode ser a porta de entrada, por exemplo, uma aberração, que é reproduzir essa lógica do empresariamento na saúde. Eu não vou, o SUS, por exemplo, nessa lógica, você contrataria hospitais, pagaria diretamente, e se já não dá nem certo com o EBSER, quanto mais isso. E o Sistema Único de Mobilidade é a mesma coisa. Estamos chegando ao final do programa, mas antes a gente quer ouvir Josival, né? Josival, vocês, na época da greve, da última greve dos rodoviários, vocês estavam em conjunto também com os metroviários, né? O pessoal estava também fazendo a greve, eu estava lá acompanhando a última assembleia. Eu queria entender se vocês dialogam em relação às alternativas para melhorar esse transporte coletivo. Com certeza, dialogamos sim, não só com os metroviários, mas tudo que integra o sistema de transporte, nós buscamos estar sempre unificados, porque não vai ter um sistema de transporte público que realmente atenda às necessidades se só tiver no ônibus. Tem que estar no ônibus, tem que estar no metrô, tem que ser uma sequência, tem que ser uma sequência de tudo. No caso, nós temos que estar integrado com os ciclistas, porque, veja só, se não se faz faixas específicas para os ciclistas vão dividir conosco uma faixa de ônibus. No caso, é muito perigoso porque o ônibus é um instrumento muito grande que tem pouca visibilidade no externo e que pode aí o motorista causar um acidente no ciclista que esteja na sua via e ele não consiga enxergar. No caso, é muito arriscado com isso, o ciclista nas vias dos ônibus. Então nós dialogamos com a Amiciclo, a gente sempre busca conversar para ver como é que a gente pode aí fazer para levar ideias para a gente cobrar dos poderes públicos para que seja implementada, porque é uma segurança, a gente ali pode a qualquer minuto causar um acidente. E com o metroviário, como não diferente, nós dialogamos muito, porque nós praticamente que compartilhamos o mesmo público. O usuário pega o ônibus para utilizar o metrô, desce do metrô, pega outro ônibus. No caso, nós trabalhamos ali com os mesmos usuários. O mesmo estresse que nós sofremos aqui no sistema de transporte de ônibus
eles sofrem lá no sistema de transporte do metrô, que está um caos hoje, que não vem valores suficientes para manutenção da circulação do metrô. Fala-se muito em privatizar o metrô, como se a privatização fosse algo que fosse dar resultado. Se a privatização fosse algo que resolvesse os problemas do metrô, nós não estaríamos sofrendo tanto dentro do sistema de ônibus que é totalmente privatizado. No caso, nós sofremos aqui, falando especificamente das leis trabalhistas, nós sofremos muitos aqui para buscar garantir os direitos trabalhistas aqui dos nossos trabalhadores junto às empresas de ônibus, que são todas particulares. No caso, a privatização nós não enxergamos como solução para o problema. Pelo contrário, se privatizar o metrô, vai colocar ele na mão de empresários que tem como principal objetivo, isso é lógico, o lucro. No caso, ele vai querer carregar mais pessoas e menos equipamento. Eu dou um exemplo do ônibus. Se você tem 100 pessoas para ser carregada e você pode colocar aquelas 100 pessoas dentro do ônibus, você não vai colocar 50 em 2 ônibus, porque o custo ficaria maior. Essa é a lógica. Quanto mais eu carregar, menos em um único espaço, mais eu vou economizar, porque em vez de eu estar gastando com 2 ônibus, vou gastar somente com 1. E isso vai acontecer, logicamente, que no metrô, se ele pode reduzir e a população, que, como a gente falou, é obrigada a pegar o metrô, como também é obrigada a pegar o ônibus, porque quem não é obrigado, ele busca outros meios. No caso, a gente está ali esperando no metrô, vai ter que se submeter aí da forma que ele tiver, porque a gente não está ali porque a gente quer, a gente está ali pela necessidade de locomoção, que não encontramos outro meio. No caso, se eu coloco trens de 5 em 5 minutos, vai ter uma demanda, e se eu colocar trens de 10 em 10 minutos, eu vou levar aquela mesma quantidade de população, então eu não vou colocar trens de 5 em 5 minutos, vou colocar 10 em 10 minutos, porque eu vou colocar menos trem. Então, essa é a lógica. Não concordamos com a privatização, porque sofremos por trabalhar no setor privatizado, onde está sucateado, onde nós sofremos como trabalhadores, onde a população sofre como usuário. Por isso que nós defendemos um sistema de transporte que dê qualidade real. Esse é o nosso objetivo, que dê qualidade real, que tenha constantemente planejamentos para que aquilo ali possa melhorar. Você vê, como eu falei no primeiro bloco, eu tenho quase 30 anos dentro do sistema de transporte e praticamente que são as mesmas vias, a mesma forma de locomover. 30 anos, enquanto a cidade não cresceu, enquanto a população cresceu, então, e não houve assim uma adaptação para os dias atuais de como é que está o sistema de transporte. Para que isso seja executado, tem que ter sim muito estudo, muito planejamento. E uma coisa que eu quero deixar aqui bem claro, tem que chamar os trabalhadores para discutir, porque as políticas que são colocadas dentro do sistema de transporte, nós não somos convidados para participar. Como é que aquela coisa vai sair perfeita se não escuta quem está dentro do segmento para dizer onde é que é melhor, onde é que deve mexer? Nós não somos convidados pelos poderes públicos para discutir transporte. Eu acho que isso é um erro muito grande dos poderes públicos. E vamos sim continuar nessa nossa luta, unidos com todos os segmentos do sistema de transporte, para que a gente, enfim, consiga um transporte público de qualidade, onde consiga abranger todos os usuários e trabalhadores. Muito obrigado. A gente está encerrando agora mais uma Realidade sobre transporte público em Recife. Eu queria agradecer a Josival, companheiro do sindicato. Continue suas lutas, suas greves, que ele melhora as condições de vida da população, dos trabalhadores e do sistema. Queria agradecer a Bernardo, Amiciclo, muita bike aí, muita luta, essa luta integrada. E Jonathan trazendo a questão do unificado que vem pela frente, tarifa zero, a necessidade de pensar isso não como uma lógica privatista, mercadológica, mas de favorecimento da qualidade. Em especial, nosso agradecimento à nossa jornalista do Marco Zero, que veio aqui nos ajudar, contribuir.
né, eu queria agradecer. Vai ter outras oportunidades, Jennifer Oliveira, e aí a nossa técnica Zé Guilherme, o mágico do som, e Rafael, que vai fazer as entrevistas agora no nosso áudio. Abraço, até outro Realidades. Acabamos de ouvir Realidades. Oferecimento Proeste, UFPE.